Eu estou aqui com o Pedro de Felício, professor da Unicamp, professor aposentado da Unicamp. Mas, Pedro, professor não se aposenta, né? Não, mas eu tinha 45 anos já de trabalho e estava ficando um pouco pesado para mim a questão das exigências de publicações internacionais. E você trabalhando com carne, se você não tem frigorífico, eu não tinha nem frigorífico, nem... Eu tinha uma sala de desossa pequena, então você não consegue produzir um artigo para competir em nível internacional. Hoje tem um professor lá, que foi meu aluno, e ele consegue publicar uns bons artigos, que ele abriu um caminho muito interessante. E ele consegue publicar uns artigos, mas para mim estava ficando difícil. Eu já estava sentindo uma pressão. Não, eu digo assim, porque você está sempre conversando com a imprensa, sempre falando sobre o assunto. Quer dizer, nesse sentido, você não se aposenta, né? Você está sempre na... Não, aí é porque eu sou ligado, né? Eu sou ligado e eu tenho muito contato, muito. Então, e acaba acontecendo alguma coisa, eu percebo o que vai acontecer, então eu acabo dando uma dica para cá, outra para lá. Ô Pedro, você como especialista aí no setor de carne e tal, o que a gente está vivendo hoje, esse Covid-19, é uma zoonose? É uma zoonose. Ela vem de origem animal, né? Tudo indica que ela vem do morcego. Como é que ela chegou ao homem? Parece que ainda está assim, estão investigando. Agora, isso é ruim, né? Porque, na verdade, muitas dessas zoonoses estão dando motivo para os veganos combater o consumo de carnes, né? Uhum. E só depende de nós fazermos um trabalho para provar que não é aí, que não é assim. Poxa vida, né? Uhum. A humanidade sempre se alimentou de carnes, de ovos, de leite. Você não vai deixar de consumir produto de origem animal, que é muito importante para a saúde. E aí, mas estão se aproveitando disso. Então, tem artigo em grandes jornais e revistas combatendo, dizendo, tá vendo? Olha o que acontece quando você come alimento de origem animal. Não, mas aí também não dá, né? Bom, eu queria homenageá-lo hoje, porque hoje é o dia do médico veterinário, né? Você é médico veterinário. Sim. Você é um médico veterinário. Com muita honra. Então, você não acha que essa pandemia, de certa forma, mostrou mais ainda a importância do médico veterinário e a importância de ter um trabalho integrado entre médicos veterinários, enfermeiros, gente do meio ambiente, biólogos, né? Para evitar novas pandemias? Todo profissional relacionado com saúde, né? Saúde. Zoonose é muito importante, é um campo extremamente importante. Hoje mesmo, de manhã, eu estava cumprimentando uma médica veterinária de Bruxelas, né? que foi da Organização Mundial de Saúde Animal, da OIE, e hoje ela está se aposentando lá da comunidade europeia e falando sobre isso, a importância disso, né? Mas você tem poucos profissionais. É incrível, tem muito pouco profissional, porque existe uma certa falta de emprego, existe uma certa carência de trabalho, então há uma tendência dos profissionais procurarem campos onde eles conseguem ser remunerados. E essas áreas aí dependem muito de emprego de governo. Essa área de zoonose, profilaxia de doenças, né? Epidemiologia, é o governo que tem que empregar. Só que você precisa que o governo acredite na ciência, na importância disso, né? Eu vi esses dias mesmo, eu vi um veterinário australiano
estavam falando numa reportagem que ele ganhou Nobel em 1900 e alguma coisa, 98, e que era virologista, e que é um dos maiores virologistas do mundo, né? Um veterinário. Quer dizer, são profissões importantes, mas que dependem de emprego na universidade, em Ministério da Agricultura, e é difícil o trabalho. E esse é o problema, porque aí você não forma esses indivíduos altamente estudados, né? As empresas não vão ter que empregar esse pessoal também? Os grandes Claro que frigoríficos? tem. Claro que tem, mas as empresas visam um lucro muito rápido, então elas contratam, por exemplo, um geneticista para desenvolver estudos com porcos, com suínos, mas elas querem resultado imediato e não é uma coisa muito para você ficar estudando, pesquisando, fazendo pós-graduação. Isso aí, o que eu acho que precisa é investir em profissionais que possam... Sabe, eu sempre uso como exemplo, acho que as pessoas ficam até um pouco irritadas comigo, porque eu sempre cito o Canadá, né? O Canadá investe nisso. E eu fui algumas vezes ao Canadá, eu vi a seriedade como eles encaram essa coisa no Ministério da Agricultura. Hoje eles têm essa agência de inspeção, né? É uma agência de Food Inspection, Canadian Agency of Food Inspection. Isso foi criado porque eles descobriram, na época da doença, que eles tiveram a doença da vaca louca em 97, né? E eles viram que eles estavam a pé em matéria de gente estudada, de graduada. Aí eles criaram essa agência aí para reformular o sistema. E eu sempre falei isso aqui no Brasil, nós precisamos de uma agência, nós precisamos reformular o sistema. Mas as pessoas só vão se dar conta quando tem problema, né? Quando o problema é muito sério. Enquanto não tem problema muito sério, e nós temos uma situação muito confortável, né? Você vê suínos e aves, nós temos uma situação muito confortável, porque embora eles vivam brigando e dizendo que sanidade, que são 3 objetivos importantes, sanidade, sanidade e sanidade, eles fazem isso, praticam isso, né? Você vai visitar um aviário, você não entra, você tem que tomar banho, está todo cercado de árvores, a granja de suínos a mesma coisa, e o bovino brasileiro vive no pasto. Então, a situação brasileira é muito confortável. E é difícil valorizar quando você tem as coisas assim, né? Você sabe que eu estava falando com o Marco Janck, você falou do bovino brasileiro vive no pasto. E eu falei para o Marcos estava me falando sobre os mercados, que ele fala, os mercados, o wet market, né? O wet market, que são os mercados úmidos, né? E do perigo disso, tal, nos países orientais. Aí eu falei, Marcos, e o confinamento, né? Porque eu já vi muito confinamento nos Estados Unidos. É uma coisa assim que você olha e você fala assim, pelo amor de Deus, isso é uma bomba biológica, será que não? Mas ele falou, não, isso é muito bem controlado, tal. Mas eu prefiro o boi no pasto. Você não prefere? Eu também prefiro no pasto, mas é uma questão, é economicidade, né? Você tem que ter essa opção. Então, sei lá, agora, por exemplo, se o milho baratear agora por causa não vai fazer etanol, né? Nos Estados Unidos não vão fazer etanol. E aí, então, você vai ter um excesso de milho, aí vai exportar, e aí vai cair o preço. Eu suponho que vai cair aqui no Brasil. Aí você pega e faz o quê? Dá para o boi. Dá esse milho para o boi. Mas o mesmo confinamento aqui no Brasil não tem o mesmo caráter do confinamento americano, que eu até não gosto da palavra confinamento. Eu sempre preguei que se chamasse de alimentação intensiva ou semi-intensiva, porque confinamento dá uma ideia ruim, né? Você vê agora aí nessa fase de isolamento, isolamento é uma palavra horrível, né, para as pessoas, e confinamento também. O distanciamento ainda vai, né? Mas isolamento e confinamento tem uma conotação péssima, né? Então, eu sempre falei, não chama de confinamento. E assim mesmo, se você vê de 40 milhões de bovinos, a alimentação intensiva de 4 milhões.
É 10% da produção. Um dia eu estava fazendo uma palestra numa universidade em Portugal e um senhor já mais de idade, assim, um senhor meio recalcitrante, que tinha um problema com o Brasil, um professor, e ele quis criticar, então ele falou assim, vocês lá com aquele gado confinado, recebendo antibióticos. Eu falei, nossa, o que é isso que o senhor está falando? Nós temos 10% da produção recebendo alimentação e não tem nada disso. Quer dizer, o antibiótico a que ele se referia até aí existe, mas não era uma coisa absurda. Assim. É para aves e suínos, né? Mais, né? Antibiótico. Para aves e suínos. Mas tem alguma coisa aí que é dado para controlar os tipos de micro-organismo do rumen, né? Agora, Pedro, você com essa experiência toda aí de professor, tal, você já tem, eu não vou falar a sua idade, não posso falar, mas você está 70 anos, você é um professor aí experiente. Você imaginava um dia viver uma coisa dessa? Não. Eu lia sobre a peste aí de 1918, que matou o nosso presidente aí, Rodrigues Alves, né? Em 1919, parece. Mas eu lia sobre isso como história, né? Nunca pensei. Não podia imaginar. Agora, o Obama pensava. O Obama, né? O Obama pensava. O Obama, que ele investiu naquele centro, CDC, né? Center for Disease Control, ele investiu muito lá e ele deixou armazenado uma porção de coisa que podia ser utilizado numa hora dessas, mas aí veio um outro presidente que disse que não ia ficar pagando. O Bush também pensou nisso, né? Falou bastante nisso. Pensou, incrível, pensou, mas aí veio o Trump, né? Aí o Trump disse que não precisava nada disso, que ele, como empresário, a visão dele era de empresário, que ele não ia ficar pagando gente para ficar lá esperando acontecer um problema, né? E aí esse problema, ele está ligado a uma zoonose, mas está ligado a uma questão ambiental também, né? Então, essa é uma parte que assim é mais profunda, né? Você chegar a dizer que a relacionar isso aí com o desmatamento, eu acho que nesse caso aí não foi, a impressão minha. Certo. Porque tem aquela história que talvez o pangolim, mas esse pangolim, os caras vivem caçando esse coitado desse pangolim, né? É como tatu aqui no Brasil. Esse pangolim é uma judiação, é um bicho silvestre, mas que vivem caçando ele para vender, para comer. Aqui o pessoal come tatu, né? E tem uma ligação disso aí até com hanseníase. Fala-se, eu não tenho certeza, da ligação do consumo de carne de tatu com hanseníase. Mas existe todas essas ligações, né? Existem essas relações com selva, com o animal que vem da selva, com o inseto que vem da selva, o mosquito, que se contamina no macaco. Falava-se da AIDS, lembra? Falaram muito da AIDS no fim dos anos 80, não foi? Ou 70, na década. Falaram que vinha de animal da floresta, lá da África. Esses problemas todos existem, mas o país tem que estar preparado. Eu sempre me lembro, Bruno, de uma coisa que eu assisti um professor alemão de Stuttgart falando numa empresa lá no sul, lá em Santa Catarina, no oeste catarinense. Ele assistia a palestra dele, em que ele começava a palestra dizendo assim: a humanidade varia de um país para o outro, e eles estão em diferentes estágios, esses países, mas assim, você começa aprendendo a produzir o alimento. Quando você domina que você está produzindo alimento, aí você tem que melhorar a produtividade e isso associa com a indústria do alimento. Certo. É o agronegócio. E aí entra uma terceira fase, que ele fala, é isso que nós estamos fazendo lá na universidade, onde ele trabalhava ou trabalha, é o controle de qualidade, a garantia, a segurança desse alimento. Né? Segurança, você garantir, porque você passa a fornecer alimento
para 20 e poucos estados. Imagina, teve uma contaminação na Irlanda, uma contaminação de rações com dioxina, que é um negócio altamente tóxico. Na Irlanda, logo depois deles terem criticado muito o Brasil naquela época, que chegaram até a bloquear em 2000 e alguma coisa, que eles cancelaram o Brasil lá na União Europeia. E aí, logo depois eles tiveram um problema de dioxina que espalhou para vários países da Europa, por causa do porco que consumiu aquela ração com dioxina, e esse porco foi vendido para inúmeros países, né? Isso acho que é 98, inúmeros países. E essa carne chegou no Japão. A doença da vaca louca da Inglaterra lá chegou no Japão. Chegou no Japão. Então, essa questão da segurança do alimento passa a ser, uma vez que você dominou a produção, você dominou a produtividade, a indústria de alimentos, aí vem o controle de qualidade na indústria e a segurança do alimento na cadeia toda, produtiva toda, né? E daí essa questão de você ter um conceito de saúde única, né? Saúde pública, saúde que você una os veterinários com os médicos, com os biólogos, com todo mundo trabalhando em cima disso, né? É verdade, é verdade. Mas é assim, na parte da pesquisa, da investigação, você tem o controle de qualidade, aí você tem é multiprofissional, né? O controle de qualidade. Eu lecionei para formar engenheiro de alimentos por tantos anos aí, mas eu via que as mesmas empresas que contratavam o nosso ex-aluno, contratava químicos, engenheiros químicos, para a indústria de alimentos. E na produção animal, nós sabemos que tem agrônomo, zootecnista, veterinário, essas profissões aí interagem para garantir um alimento que vai para a indústria e garante a segurança para a cadeia toda produtiva. Então, eu acho que é um momento no Brasil de discutir isso. Infelizmente, quer dizer, eu acho até que a ministra vinha discutindo isso. Eu percebi algumas coisas. Porque no Brasil, você tem que mudar o sistema de inspeção. A inspeção federal sempre foi para nós, da escola que eu pertenço de veterinários, é que só existe uma inspeção, a federal. Bom, mas vamos flexibilizar um pouco. A federal no Brasil estava indo muito bem, espalhou por vários estados, muitos ficaram sem a federalização. Tem 1 ou 2 frigoríficos, ou 3, com inspeção federal. Mas aí você tem a estadual. Aí a estadual precisa ser reforçada para adotar o mesmo sistema da federal. E municipal, talvez você tenha que acabar com ela. E me parece que a ministra estava indo nesse sentido de estabelecer consórcios intermunicipais. E aí você podia ter uma inspeção estadual. E, de repente, essa estadual podia adotar critérios bem fortes, bem rígidos. Certo. Mas aí foi atropelado pela doença aí, né? E também tem o seguinte, precisa ver se ela vai continuar, né? Como ela é do DEM, e o Mandetta saiu, e ela está com medo, ela está sendo agredida por uma parcela, vamos dizer, mais radical do Bolsonaro, que quer tirar, né? Quer tirar a ministra. Eu não invejo a situação dela, porque é uma tensão, é um estresse constante. Eu não invejo. Eu conheço 2 pessoas lá que trabalham com ela. Eu sei que essas pessoas vivem constantemente num estresse absurdo. Eu acho que não vale a pena por causa da saúde da pessoa. Você põe a sua saúde em risco quando você está num ambiente desse. Eu acho que o estresse para as pessoas viver nisso aí não é legal. Todo mundo merece ter paz no trabalho. Se for para trabalhar num lugar em que você vive tenso e que você, às vezes, tem que conviver com um inimigo dentro do seu ambiente, é melhor não. Mas eu não queria estar na situação dela, não queria. Porque ela luta, é impressionante. Eu a conheço há muitos anos. Eu comecei a ir para Campo Grande para ajudar num concurso de carcaça bovina, chamava Show da Carcaça. Eu fui alguns anos. E no primeiro ano,
No primeiro ano disseram assim, amanhã tem que estar às 7 horas da manhã no frigorífico. Eu falei, nossa, vamos ter que sair cedo do hotel, né? Saímos, acho que é 6h30, chegamos lá, ela estava lá tomando café, era a primeira a ter chegado no frigorífico. Ela era secretária da Agricultura. Agora, Pedro, mudando um pouco de assunto, outro dia eu estava vendo assim no Facebook uma amiga minha falando assim, ó, eu comprei a salada, comprei tomate, comprei isso, comprei as frutas, lavei tudo, lavei saquinho, plástico, lavei, né? O que eu faço com o ovo? Vou lavar também? Aí eu fiquei pensando, será que daqui para frente nós vamos ter que mudar nossos hábitos também de higiene em relação aos alimentos? Ou não vamos chegar a esse extremo? Quando acabar a pandemia, volta tudo como era? Não, eu acho que tem a responsabilidade da cadeia produtiva. Você não pode assumir essa responsabilidade. Aqui em casa é uma eterna luta, porque toda vez que eu trago carne para casa, minha mulher quer que eu passe pela água. Mas não vou passar pela água. A carne está louca. Eu vou pôr o calor vai resolver qualquer problema de contaminação. Não estraga, né? Eu não vou passar na água, mas é uma luta, porque ela não é da mesma profissão minha, né? Então ela é professora e tal. A minha Então mulher tem mania de cândida agora. nossa, aqui em casa usa, mas para sapato, para Não, também é. assim, latinha de cerveja, Latinha passa de pano cerveja. cândida e tudo, tudo que vai para a geladeira. O ovo não, porque o ovo, eu parto do princípio de que a galinha não transmite nada e que a indústria que embalou aqueles ovos fez um bom trabalho. Eu não vou ficar maluco com isso. Eu não vou. Senão a gente vai ficar maluco, né? Não, e você vê os frigoríficos trabalham muito bem. Eu acho que uma coisa que talvez precise no Brasil é não chegar ao ponto que chegaram os frigoríficos americanos, né? Tem muitos frigoríficos fechando, está deixando o produtor na mão, estão falando em eutanásia de suínos e aves, de abater para eliminar. Isso é dramático. O Brasil não pode deixar chegar a esse ponto. Mas eu acho que uma medida que talvez ainda não tenha sido implementada no Brasil e poderia ser, é assim, ó, apareceram alguns casos de funcionário contaminado, paramos a indústria por uma semana. Isso aí aconteceu recentemente no Canadá, com 2 empresas. Resolve esse problema lá, vê agora se está todo mundo bem, faz teste. A indústria frigorífica brasileira, se não comprou ainda, teria que comprar testes. Não sei onde vai arrumar, se o governo, mas teria que testar todo mundo, porque a indústria de alimentos, a gente fala, não pode parar. E para não parar, ela tem que testar os funcionários. Então, mas ela para uma hoje, a outra amanhã, se tiver lá meia dúzia de casos, para uma semana, dá uma limpada tudo, cuida de todo o seu pessoal, seu trabalhador. Então, eu acho que isso... Por exemplo, vamos pegar assim, feiras livres, buffets, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado, né, em relação à higiene, né? Por exemplo, feira livre, você tem venda de carnes, tal, precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Tem lei que proíbe vender carne em feira livre, né? Existem leis, varia de um estado para o outro. Em São Paulo é proibido. Então, é melhor não vender carne. Os ovos, isso é inevitável. Mas as carnes você pode evitar e até tem lei para isso. Uma época a gente andou lidando com isso, porque tinha muita pergunta se podia vender carne nas feiras livres. E tem uma lei, acho que é do tempo do Jânio Quadros, não me recordo bem. Mas você vê frango, você vê peixe. Peixe tudo bem, né? Eu acho que peixe... Se o peixe, se você manter ele no gelo, não é problema. Né? Apesar que parece que também a Covid veio de mercado de frutos do mar, né? Mas tinha de tudo lá, né? Tinha de tudo. Eu não sei, olha, a impressão que eu tenho, que falam que é um repositório imenso de vírus, é esse morcego, né? Os caras estavam comendo morcego, pelo amor de Deus. Comendo morcego. E tinha parece que até algum tempo atrás, tinha um incentivo do governo para essas produções alternativas, que hoje proibiram. Agora proibiram.
Então, tinha lá alguma coisa que incentivava você dar essa diversidade de alimentos. E parece que isso agora está sendo mais um controle rigoroso. Pedro, Não pode. Tem coisa que não pode, porque aí sim, talvez venha da selva, venha de onde desmatou, sei lá. Complicado isso aí. ô Pedro, se a gente fosse tirar vamos dizer assim, uma lição desse episódio, porque é um episódio, é uma tragédia, né, isso tudo. Uma tragédia. O que você acha que dá de positivo a gente pode tirar disso? Olha, hoje eu ainda mencionei isso aí, ó, sobre o ministro que nós tivemos na saúde. Uhum. Fala uma porção de coisa dele antes do ministério e agora depois do ministério. Eu não sei, a parte política antes do ministério eu desconheço, mas uma coisa, ele aprendeu e ele passou a dar um valor imenso no SUS. Eu acho que a grande força do Brasil, eu estou repetindo um pouco o discurso do Dr. Drauzio Varela. Mas é isso mesmo, você tem razão. O SUS pode chamar de socialização da medicina, se você quiser. É um patrimônio, né? É o patrimônio nacional. Eu fui operado do coração pelo SUS. O SUS pagou minha cirurgia. Quem ia pagar minha cirurgia? Eu? Não tinha como. Então, eu acho que essa questão aí, essa é a maior lição possível. E a outra é a ciência, né? Eu acho, voltando à questão do SUS, eu acho que a gente tinha que valorizar o SUS e deixar, de certa forma, se desligar desses convênios médicos e fortalecer o SUS, sabe? Fortalecer o SUS. Tudo bem que você deixa quem pode pagar que pague. Eu também tudo pago. bem. Mas eu acho que a gente tinha mas que... você tem que melhorar esse SUS, tem que investir nele, porque ele é a garantia para o nosso povo miserável, o nosso povo abandonado, que há quantos anos que esse povo está vivendo à margem da sociedade, trabalhando hoje para comer amanhã. Esse povo precisa ter onde recorrer. Diz que nos Estados Unidos a situação é tão crítica que você perde o emprego e perde também o direito a ser atendido no hospital. É terrível. E eles estão descobrindo isso lá também. Puxa vida, não pode ser assim. Você tem que garantir saúde para todo mundo. Como no Reino Unido, né? É verdade. Eles também têm um sistema forte de saúde. Quem sabe a gente investe nisso agora? E a outra coisa é a pesquisa, é a universidade. Você tem universidades aí trabalhando para fazer respirador. Agora tem um da Politécnica, né, que parece que está pronto, que só pôr em linha de produção. Tem peça que vem da Embraer. E aí aqui da Unicamp tem um monte de gente dentro de laboratório, tomando todo pesquisa cuidado. De vacina, né? Pesquisa de... Estudando aí, estão pesquisando. Então, você tem que investir na ciência, você tem que acabar com esse papo aí de que, puxa vida, as coisas que falaram aí o ano passado de universidade, querendo destruir essa imagem tão boa das nossas universidades. Não, porque o estudante faz isso e aquilo. Deixa o estudante fazer. Ele está numa fase da juventude que eles aprontam, meu. Mas não é isso, não é esse o problema. Não é esse. Eu, quando eu estudei na USP, em São Paulo, na cidade universitária, eu tinha muitos amigos que eram da geologia. Esse pessoal da geologia era o cão chupando manga. Vai ver os geólogos que tem aí hoje, os caras bons, professores, estão por aí estudando, pesquisando. Eles aprontam quando estudante. Mas aí vem um cara revoltado, um cara recalcitrante, falar mal de universidade. Universidade, olha, vê o exemplo de São Paulo, que destinam 10,5% do ICMS, da arrecadação, para 3 universidades. Vê o destaque dessas universidades. Estudante tem que ser rebelde, criativo, tudo isso aí. Ele não está no exército. Ele não está no exército, ele está na universidade. Na época que eu era estudante, eu saí na rua para brigar contra a ditadura. Foi essa a função.
Mas então, e você tem que você vê a Universidade de São Paulo, no estado, é a mais antiga. Ela tem 80 anos. Você vai na Inglaterra, pega a Universidade de 1.300 anos. Vai lá em Oxford, 1.300 do ano... como é que é? Tem 1.300? Não. Do ano 1.300 e alguma coisa, século XIV. Bem equipada e bem... né? E bonita, Nossa. né? Aqui você vai... Mas aqui é tudo novo, tudo novo. Vê a Unicamp é de 1967. Você pode imaginar uma coisa dessa? Não tem o quê? 50 anos, 50 e poucos anos. Então, você tem que botar, injetar dinheiro e fazer isso girar. O Estado de São Paulo tem uma história linda de quando o Carvalho Pinto era governador. Uma hora você procura ler essa história, eu vou te mandar o nome do autor do livro. Ele morreu faz pouco tempo, ele passou a vida na França porque ele foi expulso pelos militares em 68. E o Debrando da Silva. Luiz Hildebrando, pesquisador de malária. Ele passou a vida na França depois que ele foi expulso daqui. Tem um livro dele em que ele conta a história da FAPESP. É um negócio impressionante, que o Carvalho Pinto teve essa ideia. Na verdade, ele tinha um chefe de gabinete, um assessor muito importante lá, eu não vou nem citar nome agora, mas que falou para ele que era importante destinar um dinheiro para pesquisa. E ele também falou, claro, e resolveram criar a FAPESP, destinar um dinheiro para investir em pesquisa. Isso que faz o Estado de São Paulo ser esse estado que a gente conhece, né? E aí você tem problema, né? Por exemplo, Instituto Agronômico estava com problema, Instituto Biológico, você vai lá, tem problema de falta de material, falta disso, falta daquilo, né? Mas aí você tocou num ponto. Mas esse é um ponto importante, é que eles fazem parte de uma estrutura complicadíssima. Eles são regidos pela Secretaria da Agricultura. Secretaria de Agricultura não investe, não põe dinheiro nisso. O último que ela vai pôr é na pesquisa. Então, ela mantém esses institutos porque eles falam com o público interiorano. E isso é bom para o secretário, bom para o governador, mas é difícil de trabalhar. Eu sempre observei muito esses institutos de pesquisa, porque eu comecei como estagiário no Instituto de Zootecnia no Parque da Água Branca. E quando era no Parque da Água Branca, depois veio para Nova Odessa. E tem várias fazendas do Instituto de Zootecnia. E depois, quando eu trabalhei na USP, eu fui para Pirassununga administrar uma fazenda enorme e transformar em campus aquilo lá. Aí nós tínhamos liberdade. O que a gente produzisse, a receita própria, que a gente chamava de receita própria, era uma conta na reitoria nossa, do que a gente conseguisse vender. Nós vendemos milho na Bolsa de Cereais. E aí o dinheiro era da nossa conta. Eu comprei trator com dinheiro. Isso. Com dinheiro mas os institutos não podem fazer isso. Os institutos recolhem para a Secretaria da Fazenda. A mesma coisa o Ministério da Agricultura, onde tem fazenda do Ministério, recolhe para a Receita. Pedro, nosso tempo está acabando, porque o Zoom ele corta a gente se a gente falar mais do que tantos minutos. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Marco Janck ontem, fiz para o Alexandre Mendonça de Barros, estou fazendo para todo mundo. Quando acabar essa pandemia aí, esse isolamento, essa quarentena, qual a primeira coisa que você quer fazer? Eu perdi agora, veio sem som, Bruno, está sem som. Quando acabar essa pandemia, qual a primeira coisa que você quer fazer? Quando você se libertar. Eu preciso ver eu quero ir ver meus netos, minhas filhas. Nós estamos isolados, mas eu sempre falo aqui em casa que o meu maior prazer seria ir à praia. Eu sou louco por praia. Eu estou na praia. E vou raramente eu posso ir. Às vezes uma vez... Praia, sabia? Eu estou aqui em Bertioga. Eu estou aqui em Bertioga. Acabei de tomar um banho de mar hoje, porque liberaram... Felicidade, isso é felicidade. Isso é uma maravilha. Quando você se libertar daí, você vem para cá. Você tocou num ponto, não sei se nós temos tempo para eu contar uma história que eu adoro contar.
que é sempre muito importante quando você está se sentindo aprisionado, você pensar no que você quer fazer depois. E isso vai te dar um ânimo. Isso aí foi um cara num campo de concentração, um prisioneiro de campo de concentração, ele era psiquiatra, Franz, fugiu o nome agora. Bom, ele depois se tornou um grande psiquiatra. Ele desenvolveu a logoterapia, que é você sempre imaginar o que você quer fazer lá adiante, né? Então, ele trabalhava com os médicos no campo de concentração, os caras estavam desanimando, querendo morrer, e ele falava para os caras, mas o que você quer fazer? E o cara falava assim, eu quero operar. Pô, então pensa que você está operando. Você quer ir num restaurante? Eu, por exemplo, eu quero ir num restaurante japonês, né? Aí o Marcos falou assim, pô, mas pede pelo delivery. Eu falei, não, comida japonesa eu não peço pelo delivery. Porque é peixe cru, esses negócios. Não dá. Puxa vida. Mas estou comendo bastante carne. Então, não, eu comprei, eu estoquei carne aqui também. Carne de porco, gosto muito de carne de porco. Eu compro um estoque congelado. Oh, amanhã eu estou fazendo uma, aqui, um lombo. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. E, olha, a gente já se falou assim do que a gente vai fazer depois também. Eu lembro que eu não sei, no Facebook, em algum lugar, você estava falando de alguma coisa, eu falei assim, não, Pedro, a última vez que eu te vi, nós fomos numa churrascaria, eu, você e o Tião, né? E eu falei assim, não, vamos voltar lá. Quando liberar, nós vamos voltar nessa churrascaria, né? Que é uma boa churrascaria. Então, até a churrascaria, tá bom, Pedro? Muito bem, muito bem. Vamos sim, vamos sim. Vamos. Em São Paulo, em Campinas, a gente se encontra. E precisa trazer o Sebastião. Trazer o Sebastião também. Isso. Tchau, Pedro. Grande abraço. Um grande abraço.